prepare-se para mergulhar no mundo de um ícone imortal. Uma jornada inesquecível através da vida e legado do lendário rei do pop. Desvende os segredos por trás dos seus maiores sucessos e testemunhe a eterna influência de um ícone que transcende gerações. Bem-vindo ao mundo de Michael Jackson. Nascido em 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson foi o sétimo filho de Joseph e Catherine Jackson. Sua família residia em uma modesta casa de 2 cômodos, onde seu pai tentava seguir carreira como empresário musical e também trabalhava em uma usina siderúrgica para sustentar a todos. Por sua vez, sua mãe era uma devota testemunha de Jeová e contribuía com seu talento no piano da igreja. Foi aos 5 anos de idade que Michael deu início à sua jornada musical, deixando sua mãe encantada com o dom que possuía. Apesar de seu pai sair para trabalhar e manter os filhos trancados em casa, eles encontravam maneiras de escapar e visitar os vizinhos, onde exploravam sua paixão pela música e cantavam juntos. Eventualmente, Joseph ficou ciente do talento de seus filhos e, a partir de 1964, assumiu a supervisão deles. Nascia assim o grupo conhecido como Jackson Brothers, que posteriormente mudou seu nome para Jackson 5. Com o apoio de Joseph, começaram a se apresentar em diversos locais, incluindo bares, exposições e casas de shows. O início do sucesso dos Jackson 5 ocorreu no final dos anos 60, quando eles assinaram um contrato com a renomada gravadora norte-americana Motown Records. Durante a década de 70, Jermaine, um dos membros do grupo, decidiu seguir uma carreira solo, levando o conjunto a mudar seu nome para The Jacksons. Nesse período, Michael começou a se destacar de forma notável dos demais irmãos, tanto em termos vocais quanto em suas performances. Durante a sua infância, Michael e seus irmãos passaram por experiências traumáticas, sofrendo constantemente com o abuso físico e o terror psicológico impostos por seu pai. Joseph não apenas espancava as crianças, como também as submetia a um constante terror emocional. Anos depois, quando já era uma estrela global, Michael concedeu uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, na qual revelou ter tido uma infância marcada por tristeza e solidão. Ele compartilhou que seu pai era uma figura fria, que nunca permitiu que o chamasse de pai, sendo sempre chamado por seu nome, Joe. Enquanto ainda fazia parte do grupo Jackson 5, Michael mostrava seu talento como compositor e lançava diversos singles. Em 1979, ele deu um grande passo em sua carreira ao lançar o álbum Off the Wall, seu 5º álbum de estúdio e o primeiro na fase adulta. No ano seguinte, Off the Wall já se tornava o álbum de música negra mais vendido da história até então. No final de 1982, Michael Jackson lançou o que é considerado sua obra-prima, o álbum Thriller. Este álbum icônico é aclamado por muitos como o maior e melhor álbum da história. Além disso, recebeu um impressionante número de 8 prêmios Grammy. Até os dias de hoje, Thriller mantém o impressionante título de álbum mais vendido da história, com mais de 110 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo. Foi nessa época que Michael Jackson imortalizou o famoso passo de dança conhecido como Moonwalk, que havia sido criado e batizado décadas antes pelo dançarino Bill Bailey. No mês de janeiro de 1984, durante a gravação de um comercial para televisão, Michael enfrentou um acidente impactante. Seu cabelo foi acidentalmente incendiado por fogos de artifício, resultando em queimaduras de 2º grau em seu couro cabeludo. Apesar da gravidade da situação, o cantor foi liberado do hospital apenas um dia após a internação. Durante esse período, Michael estabeleceu uma amizade um tanto peculiar com um chimpanzé chamado Bubbles. Esse animal se tornou uma das principais companhias do rei do pop durante o auge de sua fama, sendo adquirido de um treinador por $65 mil. Os dois foram frequentemente fotografados juntos, participando de diversos eventos sociais.
Demonstrando sua solidariedade às causas sociais, Michael Jackson desempenhou um papel fundamental na campanha global da Organização Estados Unidos pela África em 1985, que visava combater a fome no continente africano. Em colaboração com o cantor Lionel Richie, ele compôs a icônica música We Are The World. Essa canção foi gravada com a participação de mais de 40 artistas renomados. Graças a essa iniciativa, foram arrecadados milhões de dólares para auxiliar no combate à fome na África. Em 1986, Michael recebe o diagnóstico de vitiligo, uma condição que provoca a despigmentação da pele. Com a progressão da doença e o surgimento de manchas cada vez mais evidentes, Michael resolve utilizar maquiagem para equilibrar as imperfeições de cor em sua pele, que gradualmente se tornava mais clara. Em 1987, Michael Jackson lança o álbum Bad, e alcança mais um feito notável, colocando 5 canções do álbum no topo das paradas musicais. No ano seguinte, em 1988, o artista publica sua autobiografia intitulada Moonwalk, e participa do filme com o mesmo nome, expandindo sua presença também para o universo dos videogames. Nesse mesmo ano, Michael adquire uma propriedade na Califórnia, que ele batiza de Neverland. No local, ele constrói diversas atrações, como roda gigante, carrossel, montanha-russa e cinema, buscando vivenciar uma infância que lhe foi privada. Além disso, o rancho servia como um refúgio para crianças carentes e doentes, que faziam visitas à propriedade. No ano de 1991, Michael Jackson lançou o álbum Dangerous, que alcançou uma impressionante marca de mais de 29 milhões de cópias vendidas. Um dos destaques desse álbum foi o icônico videoclipe de Black or White, protagonizado por Macaulay Culkin. No entanto, em 1993, Michael Jackson enfrentou uma acusação de abuso sexual envolvendo um jovem de 13 anos. No dia 26 de maio de 1994, Michael Jackson casou com Lisa Marie Presley, filha do lendário cantor Elvis Presley. Infelizmente, o casamento entre Michael e Lisa teve uma duração de 2 anos. Em 1995, Michael Jackson lançou o seu primeiro álbum de compilação intitulado History, Passado, Presente e Futuro. No ano seguinte, em 1996, o cantor visitou o Brasil em colaboração com o grupo Olodum, para a gravação do videoclipe da música Eles Não Se Importam Conosco, que foi o 4º single do álbum History. As filmagens ocorreram em Salvador, Bahia, e no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Em novembro de 1996, Michael Jackson se casou com Debbie Hove, uma enfermeira dermatologista, e juntos tiveram 2 filhos. O primeiro, Michael Joseph Jackson Jr., nasceu no mesmo ano. No ano seguinte, nasceu Paris Catherine Jackson. Contudo, a enfermeira abdicou de todos os direitos maternos e concedeu a custódia das crianças a Jackson, o que gerou muita controvérsia. Em 2001, após 6 anos desde o seu último álbum e em um momento de declínio nas vendas, Michael Jackson lançou o seu disco de estúdio intitulado Invincible. Esse álbum foi produzido com um investimento de 30 milhões de dólares, tornando-se um dos álbuns mais caros da história. No ano seguinte, em 2002, nasceu o terceiro filho de Michael, Prince Michael Jackson II. A criança foi concebida por meio de inseminação artificial, e a identidade da mãe foi mantida em sigilo. Esses acontecimentos adicionaram mais elementos especulativos à trajetória e à vida pessoal do cantor. Em 2003, Michael enfrentou outra acusação de abuso sexual, cujo julgamento se estendeu até maio de 2005. No entanto, Jackson foi absolvido de todas as acusações devido à falta de provas substanciais. Após o término do julgamento, o cantor abandonou seu rancho, tornou-se recluso e decidiu se mudar para o Bahrein. No ano de 2006, Michael deixou o período de reclusão em que estava vivendo no Bahrein, e voltou a comparecer a diversas premiações e homenagens. Nesse mesmo ano, ele decidiu mudar para Dunblin, na Irlanda,
a fim de iniciar a produção de seu tão aguardado próximo álbum. No entanto, o lançamento do álbum foi adiado para 2009, causando expectativa e ansiedade entre os fãs. Com o objetivo de recuperar o sucesso, uma extensa turnê estava sendo planejada. Em março de 2009, Michael fez o anúncio de seu retorno aos palcos. O espetáculo, intitulado This Is It, consistiria em uma série de 50 apresentações, com a estreia programada para o dia 13 de junho em Londres. No entanto, lamentavelmente, a turnê nunca se concretizou. Todos os ensaios para a turnê foram registrados em mais de 100 horas de filmagens, que posteriormente foram compiladas e transformadas em um documentário com o mesmo nome, This Is It. Esse documentário ofereceu aos fãs uma visão dos bastidores e dos preparativos para os shows que jamais aconteceram, sendo um tributo à dedicação e ao talento de Michael Jackson. Em 25 de junho de 2009, em Los Angeles, Michael sofre uma parada cardíaca. Equipes de emergência médica responderam prontamente e prestaram socorro ao cantor em sua residência. Ele foi transportado ao hospital, mas infelizmente, foi confirmado seu falecimento. A causa da morte foi atribuída a uma overdose de medicamentos que Michael havia tomado horas antes, com o intuito de induzir o sono, sendo estes administrados por seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. Entre os medicamentos, o último a ser administrado foi o anestésico Propofol, e apenas 10 minutos depois, o rei do pop entrou em parada cardiorrespiratória. O médico responsável pela aplicação dos medicamentos foi considerado culpado por homicídio involuntário e recebeu uma sentença de 2 anos de prisão. Em dezembro de 2010, foi lançado o primeiro álbum póstumo de Michael Jackson, intitulado Michael, composto por 10 músicas inéditas. Posteriormente, em 2014, foi lançado o álbum Escape, que se tornou o 12º álbum de estúdio do cantor e o segundo álbum póstumo. O trabalho contava com 8 faixas inéditas, proporcionando aos admiradores de Michael mais uma oportunidade de apreciar sua genialidade musical. Nesta emocionante jornada pela vida de Michael Jackson, podemos testemunhar a ascensão de um verdadeiro ícone da música pop. Sua genialidade artística e impacto cultural transformaram a indústria musical para sempre. Ao longo de sua carreira, Michael cativou o mundo com sua voz única, suas performances e sua busca incansável pela perfeição. Mas seu legado vai além da música. Michael foi um filantropo dedicado, utilizando sua fama para apoiar causas humanitárias e fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, celebramos a memória de Michael Jackson, um artista incomparável, um ícone eterno. Sua voz pode ter silenciado, mas seu impacto durará para sempre. E assim chegamos ao fim da nossa jornada. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!